Aproveitamos para pedir aos irmãos para poderem abrir o livro de Josué. Livro de Josué. Fica aí depois do livro de Deuteronômio, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3, versos de número 10. Gostaria de pedir ao evangelista Daniel Capello para proceder com a leitura do texto. Graças a Deus. Josué capítulo 3, versículo de número 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo o lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Palavra do Senhor. Vamos devolver o lugar ao nosso Pai para poder orar pela palavra. Bendito e amado Deus, Pai, eis aqui a tua igreja reunida em tua presença. Viemos, ó Deus, com sede da tua palavra, com fome da tua palavra. Pai, queremos ouvir a tua voz que sacia a fome, que sacia a sede. Pai, nesta manhã quero consagrar teu servo, o qual o Senhor indicou no dia de hoje como boca profética de Deus, para a ministração da tua palavra. Meu Pai, permita que a palavra que sair da sua boca seja para edificação, consolação. Pai, estamos agora a neutralizar todo o poder que não professa o teu nome. Espíritos antipalavras, meu Pai, caiam por terra. Permita que a tua palavra tenha curso livre na manhã do dia de hoje. Pai, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações e produza fruto. Fale conosco para a honra e glória do teu santo nome. Pai, consola, ó Deus, aquele que está triste. Levanta o abatido, Senhor, por amor ao teu nome. Faça com que cada dia a tua igreja, Senhor, possa experimentar a graça que há em Cristo Jesus. Por isso eu te convido, Santo Espírito, tenha liberdade de fazer tudo segundo a tua vontade, desde o princípio ao término da ministração da tua palavra. Senhor, cuida de abençoar a tua igreja na manhã do dia de hoje. No nome de Jesus nós oramos, com fé e agradecemos. Amém. Amém. Podeis tomar assentos, queridos irmãos. Estar na presença de Deus é também uma oportunidade e é um privilégio muito grande poder aqui estar para ouvirmos a palavra do Senhor Jesus. Gostaria inicialmente de externar gratidão a Deus pelo dom da vida e por nos levantar para trabalhar, para cooperar ao lado do santo homem de Deus, nosso pai, o reverendo Ananias Alberto, o qual nos tem dado a oportunidade para na manhã do dia de hoje sermos porta-voz de Deus para com a Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, texto que nós acabamos de ler, Josué capítulo 3, versículo 10. A Bíblia está a dizer que disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Meus irmãos, o tema que nós queremos falar na manhã do dia de hoje é Deus vivo está no nosso meio. O Deus vivo está no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como a igreja sabe, Josué foi sucessor de Moisés, filho de Nun, pertencente à tribo de Efraim, e o seu nome significa Jeová salva, ou seja, Deus salva. A igreja sabe que depois que Deus tem levantado a Moisés para conduzir o povo,
E em algum momento o Senhor arrebatou, ou seja, chamou a Moisés para junto de si. Tanto foi assim que Deus levantou a Josué para suceder ao seu servo Moisés. Quando Deus levantou a Josué, Deus lhe chamou no capítulo 1, a Bíblia está a dizer que ninguém te resistirá todos os dias da sua vida e que não se aparte da sua boca as palavras desta lei. Ou seja, que você tem que meditar nessa palavra dia e noite, você tem que conduzir o povo por intermédio da palavra e tem que viver de acordo com aquilo que é a palavra. Assim como eu fui com Moisés, a meio a muitos sinais, prodígios e milagres, eu também serei contigo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo, meu servo Josué. É importante dizer aos irmãos que depois da morte de Moisés, Deus apareceu para Josué, para que Josué liderasse o povo na travessia do rio Jordão e na conquista da terra de Canaã. Canaã, que era a terra a qual Deus tinha prometido ao patriarca Abraão, Isaac e Jacó, que lhes daria aquela terra, a terra que brota e a terra que emana leite e mel. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Deus apareceu a Moisés, a Josué, Deus fez-lhe algumas promessas. Deus sabia que a missão seria espinhosa. Deus sabia que a missão seria na verdade, dificultosa. Deus sabia que Josué teria que atravessar inúmeras dificuldades. Então, Deus disse a Josué: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Ninguém te resistirá todos os dias da sua vida. E todo lugar aonde tu colocares a planta do teu pé, eu vos tenho dado como prometi ao meu servo Moisés. É importante também dizer que Josué venceu, Josué peregrinou a terra, Josué alcançou a terra por intermédio, porque ele viveu de acordo, ou seja, orientou o povo de acordo com aquilo que é a palavra do Senhor Jesus. A palavra é aquela que vivifica, é aquela que restaura, é aquela que nos dá vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que um dia Jesus foi conduzido para o deserto para poder orar, para poder jejuar, para poder se preparar para o seu ministério. E no capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que depois de ter jejuado, apareceu o tentador, apareceu o diabo. Ele tentou ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus estava com sede, que Jesus estava com fome, e disse-lhe que se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E nós lemos em Mateus capítulo 4 que Jesus venceu o diabo tentador por intermédio da palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para o texto ora lido, meus irmãos, a Bíblia está a dizer: nisto conhecereis que Deus vivo está no nosso meio. Nisto sabereis, nisto vós saberão, nisto conhecemos nós, que Deus vivo está no nosso meio. Josué está a preparar o povo para a travessia do rio Jordão. Josué está a preparar o povo para sair do deserto até a terra prometida. E Josué está a dizer: nisto vocês saberão que eu, o Deus vivo que nos trouxe até aqui, e eu, o Deus vivo que nos concederá a terra por qual o Senhor tem prometido a Abraão, a Isaac e também a Jacó. Aleluia! Josué chama a atenção do povo dizendo: não se iludam, não se enganem. É a presença de Deus vivo que está no nosso meio. Israel experimentou inúmeros milagres. Israel viu milagres a meio do deserto. Ele viu o maná cair do céu. Viu o mar se abriu. Israel viu o exército de Faraó a ser despedaçado. Israel experimentou inúmeras vitórias. Mas Josué está a dizer: não se enganem. Não é a nossa força. Não é o punho da nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade humana, é a presença de Deus vivo no meio de Israel. E eu venho para falar para alguém nessa manhã:
em meio a muitas convulsões na família, em meio a muitas lutas, em meio a muitas tribulações, é a presença de Deus vivo no meio do seu povo. Nós chegamos até aqui porque é a presença de Deus vivo no meio do ministério. É a presença do Deus vivo na vida do nosso Pai. É a presença do Deus vivo na vida do ministério. E nós ouvimos as filhas de Sara cantarem que o exército de Faraó pereceu no Mar Vermelho. Porque Deus vivo abriu o Mar Vermelho. Israel atravessou o Mar Vermelho por terra seca. Porque a presença contínua do Deus vivo fez o sol parar. Dividiu o Mar Vermelho em duas partes. E em terra seca, todo Israel atravessou o Mar Vermelho. Todo Israel atravessou o Mar Vermelho. Por quê? Porque a presença contínua do Deus vivo dirigiu o povo. Por intermédio de Deus, da presença de Deus vivo, o sol parou. Israel conquistou a terra prometida. E a promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó se cumpriu. Eu vim falar para alguém nessa manhã por aquilo que está a passar e está a atravessar. Não se desespere, pois há um Deus vivo. O Deus que nós buscamos, o Deus que nós servimos, o Deus pelo qual nos é dito nesse lugar, Deus do nosso Pai, que também é nosso Deus. Ele é vivo. No Salmo 115, nós lemos: porque eles confiam em deuses que têm boca e não falam, deuses que têm mãos e não apalpam, Deus que tem perna e não pode se mover, Deus que tem nariz, mas não pode sentir. E nós queremos dizer: o Deus de aliança, Abraão, Isaac e Jacó, Deus do nosso avô, reverendo Adão Malua, Deus do nosso pai, Deus da nossa mãe, é um Deus vivo. Nós chegamos até aqui porque Deus vivo nos tem conduzido e nos tem feito prosperar, nos tem feito caminhar em meio aos cananeus, em meio aos heteus, em meio aos heveus, em meio aos jebuseus, em meio a calúnias, a fome, perseguição, nudez, tribulação. Deus vivo nos tem trago até este lugar para celebrarmos a sua fidelidade na minha, na tua e nas nossas vidas. Deus vivo. Josué está a dizer para o povo: não se enganem, não se iludam. Não é a nossa força, não é o nosso entendimento, não é porque os espias foram na dianteira, é porque Deus vivo tem conduzido o seu povo para alcançar a terra pela qual tem jurado a Abraão, a Isaac e a Jacó. A Bíblia está repleta de exemplos para provar que quando nós servimos, adoramos e andamos com Deus vivo, as coisas acontecem nas nossas vidas. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 3, que o rei terá proferido um decreto, um despacho de cumprimento obrigatório, que seria erguida uma estátua e que todos deviam adorar aquela estátua pelo som do símbolo, pelo som dos altos, quando ouvissem o som, todo mundo tinha que se dobrar e adorar aquela estátua, a estátua de Dagon. Porém, havia alguns jovens que servem o Deus vivo, que serviam o Deus vivo, que conheciam o poder que há no Deus vivo. Conta a Bíblia, no capítulo 3, que tão logo foi erguida a estátua, o som soou e todos tinham que se dobrar para adorar aquela estátua. Mas 3 jovens destemidos, Abednego, Sadraque, Mesaque, 3 jovens forasteiros em terra alheia,
3 jovens forasteiros numa terra onde não conhecem ninguém. Eles sabiam que ainda que nós aqui não conhecemos ninguém, mas o Deus que nós servimos, Ele está conosco aqui nessa terra. E que de todo esse Deus nos salvará. A Bíblia diz que tão logo soou o som, todos se encurvaram e adoraram. Porém, Abednego, Sadraque e Mesaque não se curvaram. E isto chegou aos ouvidos do rei. Foram reportar ao rei que há 3 jovens no seu reinado que não fizeram caso do seu decreto. Colocaram em causa as competências do rei naquela altura. E o decreto é de cumprimento obrigatório. Não havia exceção. Não havia escapatória. Ou você cumpre, ou se dá cumprimento daquilo que está previsto neste decreto. Porque que todo aquele que não cumprir será lançado na fornalha de fogo ardente. E assim aconteceu com Abednego, Sadraque e Mesaque. Mas a Bíblia diz no versículo 25, no livro de Daniel, que aqueles que pegaram nos 3 jovens e lançaram-no na fornalha, acabaram por morrer. E os 3 jovens que estavam na fornalha, eles estavam vivos, completos, intactos. Para dizer, é a presença do Deus vivo na vida dos seus servos. Deus não nos livra do problema, mas Ele nos livra no problema. Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados a meio do problema. Foram livrados a meio do problema, porque estavam comprometidos com o Deus vivo, estavam comprometidos com aquele que os chamou, e eles sabiam que Deus estaria com eles. E veja como Deus faz as coisas. O próprio rei que exarou o decreto, o despacho, ele mesmo disse que todo aquele que se levantar ou maldizer o nome do Deus de Abednego, Sadraque e Mesaque será punido. Por quê? Porque estes 3 jovens conheciam o poder que há em crer na pessoa do Deus vivo. E nós vamos falar com alguém nessa manhã que conhece a Deus, serve, está conosco na igreja, mas que ainda segue outros caminhos que não agradam a Deus, serve a outros deuses, ainda tem crença nos curandeiros, nos quimbandeiros, em casas de adivinhas. Nós vamos falar com alguém nessa manhã que está conosco na igreja, que já ouviu falar do Deus vivo, dos inúmeros milagres que Deus tem feito, das grandes coisas que Deus tem feito nesse ministério e na vida do pastor presidente, mas ainda assim tem seguido a outros deuses. O recado para si nessa manhã, meu irmão, minha irmã: Deus vivo está no nosso meio. Deus vivo está no nosso meio. Eu não sei qual é o Deus que tu serves, não sei qual é o Deus que tu adoras, mas nós aqui hasteamos bem alto a bandeira do nosso Deus vivo. Deus vivo. Nós aqui hasteamos bem alto a bandeira daquele que vive, reina para todo sempre. Deus vivo. Não importa a situação que você está a passar, não importa a situação que você está a atravessar, não importa a dificuldade que você está a viver, não importa o que as pessoas disseram a seu respeito, não importa o que apregoaram a seu respeito, Josué está a dizer ao povo: não se iludam, nisto vocês saberão que Deus vivo está no nosso meio. Não se engana, não desista, não abandone a igreja, não saia para consultar outros lugares, não fique atemorizada. Como aprendemos sempre, na casa de pão pode faltar pão, mas a crise não vai durar a vida toda.
podemos passar por uma crise, podemos passar por uma tribulação, mas Deus vivo está nesse lugar. Está nesse lugar. Está nesse lugar. Deus vivo está nesse lugar. Deus manda te dizer que Ele está nesse lugar. Deus manda te dizer que Ele está nesse lugar. Não saia, meu irmão. Não saia, minha irmã. Não fique atemorizada. Deus manda te dizer que Ele está nesse lugar. Como Ele foi com Josué na travessia do Rio Jordão, como Ele foi com Josué na conquista de Canaã, como Ele foi com os patriarcas na conquista de Canaã, como Ele é com o nosso Pai, Ele é conosco. Ele é conosco. Não saia. O mar vai se abrir. O mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Não saia. O mar vai se abrir. Não saia. A dificuldade vai estar resolvida em nome de Jesus. Não saia. O mar vai se abrir. O sol vai parar. Jericó vai cair. As muralhas vão cair, o mar vai se dividir e em tudo tu serás vitorioso. Por quê? Porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que servem o Deus vivo, para aqueles que invocam o Deus vivo. Salmo número 20, versículo 7. A Bíblia diz que porque uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no Deus vivo. Nós faremos menção do Deus vivo. Uns confiam em carros, uns fazem menção do Kipungo, da Chibia, outros confiam em santas e adivinha. Mas nós confiamos no Deus vivo. Uns, quando as coisas estão difíceis, vão consultar, vão procurar isto e aquilo. Mas quando nós estamos a passar dificuldade, nós voltamos para Deus, dobramos o joelho e apresentamos nosso problema para Deus. E no demais, pela manhã o Senhor nos dá vitória. E sabemos que Deus vivo está no nosso meio. A vitória de Israel, meus irmãos, na conquista da terra prometida, não dependeu da sua inteligência. Não dependeu da sua capacidade militar, nem da sua capacidade intelectual. Dependeu da contínua presença de Deus vivo na vida do povo israelita. O que o irmão tem que anseiar, o que nós temos que anseiar, é continuamente a presença de Deus no nosso meio. O que nós temos que buscar é a presença de Deus no nosso meio. A presença de Deus traz tudo o que nós precisamos. Responde às nossas dificuldades. Responde às nossas tribulações. Responde às nossas angústias. Responde aos muitos problemas que nós passamos. Olha para o que aconteceu com Abednego, Sadraque e Mesaque. É que Deus exaltou de tal maneira seu nome, que todo o reino ficou sabendo que Deus vivo é a solução dos muitos problemas. O que o irmão está a passar? O que a irmã está a passar? Qual é a sua dificuldade? Qual é a luta que está a passar? O recado de Deus nesta manhã: anseie pela presença do Deus vivo na sua vida. Se Deus abrir o Mar Vermelho, também vai abrir o Rio Jordão. O sol vai parar. As muralhas vão cair, Israel vai vencer e você será vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que um certo jovem, odiado pelos seus irmãos, vendido por uma comitiva ismaelita, chegou a viver em casa de Potifar, desejado pela mulher de Potifar, atravessou inúmeras dificuldades, foi levado ao cativeiro e lá no cativo terá interpretado o sonho do copeiro e do padeiro. Um dia o rei estava a passar teve um sonho de difícil interpretação, reuniu todos os seus sábios naquele lugar e ninguém conseguia dar resposta ao seu sonho. Mas como a presença do Deus vivo estava sobre a vida daquele jovem, da prisão para o palácio real.
cadeia para o palácio real, da cadeia para governador do Egito, da cadeia para o número 2 do Egito. José lembra-nos de que é importante ansiar e viver no centro da vontade de Deus vivo. Assim como Josué saiu da cadeia para o palácio, interpretando o sonho e administrando uma aula de administração e finanças ao rei, Deus manda te dizer que anseia pelo Deus vivo, que a tua situação, Ele cuidará, Ele fará. A tua questão, o teu problema, a tua dificuldade, a tua luta, a tua fome, o seu desespero, a tua tribulação, Ele vai cuidar. Por quê? Porque Ele é o Deus vivo. Mas há um porém aqui no versículo 10, meus irmãos. O porém é que Deus vivo abomina, aborrece. Deus vivo não é Deus de mistura. Deus vivo não é Deus de mistura. O porém é que Deus vivo é um Deus ciumento. Não precisa ser servido, hoje está com Deus vivo e amanhã está com outros deuses. Não, Deus vivo. Para que Deus vivo viva na nossa vida, nós temos que ter uma vida devota e uma vida de santidade a Deus. Uma vida separada com o pecado. Uma vida de consagração contínua a Deus. Deus vivo aborrece o pecado. Deus vivo abomina o pecado. E Josué está a dizer ao povo que se nós que o Deus vivo, Ele vai fazer cair os cananeus, os geteus, os heveus e os girgaseus. Eu não sei qual é o eteu ou o heveu que a irmã está a atravessar, está a passar. Eu não sei quem é o heveu da tua vida. Eu não sei quem é o heveu na tua vida. Mas Jesus manda te dizer que se tu voltares, buscares, adorares o Deus vivo, todos estes gigantes cairão por terra, porque ninguém resiste, nenhum exército, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma luta combinada resiste, subsiste com o poder que há na presença do Deus vivo. Meus irmãos, principados não é nada com a presença de Deus vivo. Muralhas não é nada comparado com o poder que há no nome do Deus vivo. Gigantes não é nada com o poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Operando o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Pelejando o Senhor a teu favor, quem impedirá? Agindo o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, contra a tua, a minha e as nossas vidas, quem impedirá? Ande, busque, adore e sirva o Deus vivo que é ensinado nesse lugar. Deseja, anseia o Deus vivo que nosso Pai nos tem ensinado. Até aqui a palavra do Senhor.